E se a Bíblia não for exatamente um livro de história, mas sim um mapa simbólico da evolução do espírito humano? Nessa análise, a gente vai mergulhar na ideia de que essas histórias antigas, na verdade, descrevem uma jornada que acontece dentro de cada um de nós. Então, como a gente vai fazer isso? Bem, nosso roteiro está traçado. Primeiro, vamos revisitar as histórias que todo mundo conhece. Depois, a gente vai buscar um código para decifrar o simbolismo por trás delas, seguir a jornada da consciência, entender uma nova visão sobre o potencial humano e, por fim, ver como tudo isso leva a uma nova perspectiva espiritual. Vamos começar com aquelas histórias que, são a base de tudo. Gênesis, Jardim do Éden, Caim e Abel, a Arca de Noé. Todo mundo já ouviu falar. Mas será que a forma literal é a única maneira de olhar para elas? Pois é. E se a intenção original nunca foi que essas histórias fossem lidas como um jornal antigo, um relato histórico? E se, na verdade, elas forem grandes alegorias sobre o nosso próprio desenvolvimento, sobre a nossa psicologia? Ok, para ler essas histórias como alegorias, a gente precisa de uma chave, certo? Um tipo de código simbólico. E a fonte que baseia essa análise nos oferece exatamente isso, revelando uma camada de significado que é, uau, completamente diferente. E quando a gente aplica essa chave, a história da queda vira outra coisa. Não é sobre um evento histórico, é sobre o nascimento da consciência humana. A razão, que é o Adão, é influenciada pelo sentimento, a Eva, que por sua vez foi tentada pelo puro instinto, a serpente. E esse trio, instinto, sentimento e razão, não é só uma historinha de começo, é a base de tudo, a estrutura para entender a condição humana ao longo de toda a Bíblia. É aquele diálogo eterno que acontece dentro da nossa própria cabeça. Certo, então a consciência nasceu. E agora? O que vem depois desse primeiro ato consciente? É aqui que a jornada épica do espírito humano começa para valer. A saída do paraíso deixa de ser uma punição e se torna o primeiro passo da evolução. Esse despertar da consciência causa uma verdadeira revolução. De repente, o ser humano não é mais só instinto. As ações agora têm consequências. A famosa lei de causa e efeito entra em cena. E o mais importante, a percepção da morte faz nascer a busca por um sentido maior. E daí vem a religião. E essa evolução não para, ela ganha um impulso. A narrativa descreve a chegada de espíritos mais evoluídos, as chamadas raças adâmicas. A missão deles? Introduzir uma razão mais desenvolvida, que começou a se misturar com a natureza puramente emocional da humanidade da época. Aí a gente chega em Caim e Abel. E nessa leitura, a história deles não é sobre agricultura, mas sobre o próximo passo da consciência, o nascimento do conflito, a inveja, o desejo, tudo isso leva às primeiras consequências dolorosas desses sentimentos que acabaram de despertar. E a Arca de Noé? Essa analogia é fantástica. Não é um barco, é um mapa da mente humana primitiva. Lá embaixo, no primeiro andar, o inconsciente, a pura sobrevivência. No meio, o consciente, lotado de animais, ou seja, dominado pelos instintos. E lá em cima, ainda bem frágil, a razão, o superconsciente. Toda essa longa jornada de evolução da consciência, passando por todos esses estágios, culmina na figura de Jesus. Mas aqui, ele é apresentado não como uma divindade inalcançável, mas como o modelo máximo do potencial humano finalmente realizado. E para entender essa ideia, olha só que contraste absurdo. Se a gente pegar o que era visto como uma vida abençoada no Antigo Testamento, a vida de Jesus seria o oposto. Ele vira a definição de bênção de cabeça para baixo. É por isso que ele é chamado de Filho do Homem. É a descrição de quem atingiu o pleno potencial da humanidade. É o modelo da consciência em que a razão governa a emoção e o instinto, não reprimindo, mas harmonizando tudo num equilíbrio perfeito. A mensagem principal, então, muda. Não é sobre adoração, é sobre capacitação. É como se ele dissesse, eu estou fazendo isso, o que prova que é possível. Agora é a vez de todos fazerem também. Ele veio para mostrar o que já existe dentro de nós. Então, o propósito da vida dele, nessa visão, seria servir como um guia, um alvo a ser alcançado que mostra o caminho para a maestria espiritual, ensinando a dominar a vida material e, por fim, a superar o medo da morte. Certo, se Jesus é esse guia, esse modelo, o que acontece com outros conceitos espirituais? Bem, essa lente simbólica transforma absolutamente tudo.
A ideia de pecado, por exemplo, é totalmente redefinida. Deixa de ser sobre quebrar uma regra externa, uma lei antiga. Pecado passa a ser agir contra a própria consciência. É trair o que a gente já entende que é o certo no nosso estágio de evolução. E as mulheres no Evangelho? De repente, as interações dele com elas ganham uma nova luz. Elas representam a cura do sentimento coletivo da humanidade. A mulher com fluxo de sangue é o sentimento antigo, sofrido, que precisa tomar a iniciativa da própria cura. Já a filha de Jairo é o sentimento jovem, que precisa ser guiado para despertar. E no fim, essa perspectiva argumenta que o objetivo de qualquer conhecimento espiritual deveria ser um só: libertação. Ajudar o ser humano a ser mestre de si mesmo, não um escravo de dogmas que criam medo e controle. E fica aqui uma reflexão final. Se essas histórias tão antigas são na verdade sobre a jornada humana, do instinto para a razão, do sentimento para o equilíbrio, como isso muda o significado que elas podem ter na nossa vida hoje?